útero com espátula de Ayre é extremamente dolorosa e a secreção é mucopurulenta. Então, isso é a primeira coisa. Eu tenho que diferenciar um corrimento vaginal de uma cervicite pelo exame físico, né? A partir do momento que eu que eu diagnostique que é uma vulvovaginite, a gente tem três opções, né? Que vocês já estudaram na ginecobstetrícia. Quais são os três tipos de corrimentos que causam vulvovaginites, né? São a Gardnerella vaginalis, em ordem de prevalência, né? A Gardnerella vaginalis, a Candida albicans, né? A Trichomonas vaginalis. Essas são os três tipos de corrimentos que dão a vaginose bacteriana, a candidíase e a tricomoníase, com seu respectivo agente etiológico. Muito bem. Eu estou lá na minha UBS com a gestante ou não gestante que chega com história de corrimento. O que é que eu tenho que fazer? Fazer o exame especular, né? Colocar a mulher na mesa, né? Sempre explicando tudo que eu vou fazer, né? Com toda a educação. É um momento de muita fragilidade psicológica. Às vezes a mulher já está gestante, está com corrimento, está irritada por isso, já está preocupada, e eu tenho que orientar todo o processo, como eu vou fazer, né, essa avaliação do exame especular, né? Ao especular o colo uterino, né, se eu tiver disponibilidade, eu vou colher a secreção. E aí é o caminho, né, aqui da nossa direita, quando eu tenho o material da microscopia disponível, e eu vou ter três possibilidades. Se eu tiver a presença de clucells, que são os mais comuns, que é a tradução de células em alvo, eu faço o diagnóstico de vaginose bacteriana. E o que é a vaginose bacteriana? É um aumento da produção, é o aumento da quantidade de uma bactéria que já faz parte da flora vaginal, que é a Gardnerella. Muito bem. Se o meu exame microscópio, né, se eu mando essa lâmina para o laboratório e me mostra hifas ou pseudo-hifas, eu vou fazer o diagnóstico de candidíase, né? E se eu visualizar o protozoário, o tricomonas, a patologia vai ser tricomoníase. Na maioria dos lugares, né, você tem o laboratório. Em alguns lugares você não tem. Você vai ter que fazer o diagnóstico sindrômico. O que é o diagnóstico sindrômico? É o diagnóstico a partir das características do corrimento, tá? E da presença de dois exames, né? Que são o pH e o teste de KOH. Vamos lá. E aí agora eu estou do lado que tem esse algoritmo dizendo não, né? Então, tem duas coisas que são muito importantes nesses corrimentos, né? A gente estudou, quando a gente estudou lá pneumonia, né? Quando a gente estudou anemia, quando a gente estudou gasometria, né? Que o pH sanguíneo, a gente considera um pH ácido abaixo de quanto? Quem lembra? Quando é que eu digo que o pH sanguíneo é um pH ácido? Qual é o pH normal do sangue? 7,4, variando de 7,35 a 7,45, né? Eu já dei essa aula no curso de exames complementares, alguns de vocês assistiram, né? Que é a gasometria. pH abaixo de 7,35 é um pH ácido. Um pH acima de 7,45 é um pH alcalino. Mas a secreção vaginal, o número que eu vou quantificar como uma secreção vaginal ácida ou alcalina é diferente, né? Um pH que tem um pH abaixo de 4,5 é um pH ácido. E quando eu tenho um pH ácido e eu tenho um corrimento, eu vou pensar numa candidíase, que acidifica o meio vaginal. Quando eu tenho um pH maior do que 4,5, né, eu vou ter um pH mais alcalino, e eu vou pensar, junto com o corrimento, em duas possibilidades de diagnósticos, que são quais? A vaginose bacteriana por Gardnerella e a tricomonas por Trichomonas sp. Tá? Então, o pH, às vezes, cai assim na questão da prova. A paciente apresenta uma secreção. Eu vou falar sobre as características da secreção, que apresenta um pH maior do que 4,5. pH maior do que 4,5 ou é Gardnerella ou é Trichomonas. Você já elimina a Cândida. Tá? Outra coisa que vai falar a favor de Gardnerella e de Trichomonas é o teste de WIF, né? Já ouviram falar no teste de WIF? O que é isso? Você coloca uma gotinha de KOH, de hidróxido de potássio, sobre a secreção que você coloca na lâmina.
Se tiver um odor forte dessa reação do KOH com a secreção, você tem um teste de UIF positivo. E isso vai falar a favor, de novo, de Gardnerella e de Trichomonas. Se o teste de UIF for negativo, vai falar a favor de candidíase, tá bom? Então, eu posso fazer o diagnóstico pelo laboratório, né? E eu posso fazer o diagnóstico usando esses dois elementos propedêuticos, o KOH, que é o teste de UIF, e o pH da secreção vaginal. E eu posso fazer o diagnóstico apenas pela clínica. Apenas pela clínica. Qual é a característica fundamental do corrimento por candidíase? Prurido vaginal. Qual é a característica fundamental da secreção? Secreção grumosa, né? Secreção esbranquiçada como uma natinha de leite e intenso prurido vaginal. Qual a secreção comum na Gardnerella vaginalis? Amarelo acinzentado e tem uma característica que é própria. Qual é a característica mais comum da Gardnerella vaginalis? Então, vamos puxar a memória aí pela obstetrícia, pela gineco. Quem lembra? O cheiro forte durante a secreção vaginal, que tem um cheiro forte, principalmente, né? A Letícia está falando aqui o odor de peixe podre, não todo momento, mas principalmente em duas situações: durante a relação sexual e durante a mulher estar menstruada, que ela não vai ficar grávida, né? Na grávida ela não vai ter essa menstruação, mas quando ela tem relação grávida, o cheiro incomoda mais. Então, isso é a característica principal da Gardnerella, enquanto a característica principal da candidíase é o prurido e a escoriação. Coça tanto que a mulher dormindo coça, escarifica, né? E a Trichomonas vaginalis é intermediário, né? Não coça tanto quanto a candidíase, nem tem um cheiro tão forte quanto a Gardnerella, tá? Então, você pode dizer assim, mas Martim, aí eu não vou ter certeza se é Gardnerella ou Trichomonas. Não tem problema. Por quê? Porque o tratamento é o mesmo, tá? Então, eu estou dizendo como é que a gente faz na UBS. Se eu tiver laboratório, Klucels, IFAS, Trichomonas, ok? Fecho os 3 diagnósticos. Se eu tiver pH e teste de UIF, eu fecho entre Gardnerella e Trichomonas e candidíase do outro lado. Se eu não tiver nada disso, eu vou pela clínica, tá? E aí, depois desse diagnóstico, como é que eu trato? Né? Eu trato... Está aparecendo umas manchas, né, na tela de vocês também, não? Bom, enfim. Como é sim, que... professor. não sei o que aconteceu isso. Bom, enfim. Desapareceu agora uma parte. Agora desapareceu. Então, vamos lá. A partir disso, eu vou tratar. E agora eu vou falar como a gente vai tratar na gestação e fora da gestação, tá? Primeiro, dessas 3 corrimentos vaginais, qual é a única que é uma IST? É a Trichomonas vaginalis. Candidíase e vaginose bacteriana, não é? Não tem problema, Marcos, sem problema. É, a candidíase e a vaginose bacteriana não são ISTs. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu só vou tratar o parceiro da mulher com candidíase e vaginose se o parceiro estiver também com clínica. Eu não trato o parceiro, ele assintomático. Enquanto na tricomonas, eu trato o parceiro mesmo assintomático. Por quê? Porque a transmissão se dá por via sexual e o homem pode ser um reservatório assintomático. Enquanto a cândida e a vaginose são bactérias e fungos da flora vaginal feminina, tá? Ela pode até aumentar durante a relação sexual, mas não foi transmitido por via sexual. Então, dessas 3, prestem bem atenção nisso, a única que é uma IST é a candidíase, é a Trichomonas vaginalis. Como é que eu trato a candidíase? Né? Eu trato com miconazol ou nistatina, creme vaginal. Se a mulher não estiver gestante, eu também posso fazer fluconazol 150 miligramas em dose única ou itraconazol 100 miligramas. Não pode prescrever fluconazol ou itraconazol para gestante.
tá? Não se trata gestante com candidíase com antifúngicos por via oral. Não se trata, tá? É muito comum na candidíase você ter uma candidíase recorrente, principalmente na gravidez. Por quê? Porque muda o pH vaginal, tende a mais acidez e o fungo prolifera na acidez. A gente já viu que o pH dele é abaixo de 4,5. Se você tiver uma candidíase de repetição, né, o que você vai fazer na gestante? Você vai fazer o miconazol ou nistatina por 14 dias. Tá? Se for uma não gestante e você quiser fazer o tratamento por via oral, você vai fazer o fluconazol 150 miligramas no primeiro, quarto e sétimo dia, e depois um fluconazol de 150 miligramas, uma vez por semana, por 6 meses. Isso para os casos daquelas mulheres que tiveram 3, 4 candidíases no ano, não é? Que estão sofrendo muito com isso, estão tendo a sua vida prejudicada, tá? Não se trata o parceiro da mulher com candidíase, mesmo que recorrente, exceto se ele tiver clínica. Ah, mas ele quer tratar. Aí você pode tratar. Se o parceiro pedir, ok, né? Sempre falando que o fluconazol, cuidado com o fluconazol, que não é uma droga inócua, tá? Não pode usar fluconazol e usar bebida alcoólica, dá muito hepatite. Não pode usar fluconazol e, por exemplo, o tratamento de tuberculose, dá muita hepatite medicamentosa. Então, não é uma droga inócua. E se cair na prova, não trata o parceiro, a não ser que o parceiro seja sintomático, tá? Isso é a candidíase. A vaginose. Primeira opção, metronidazol, né, comprimido VO 2 vezes ao dia por 7 dias, ou metronidazol gel vaginal 100 miligramas, um aplicador cheio por 5 dias. Né? Segunda opção, clindamicina, né, 300 miligramas VO 2 vezes ao dia por 7 dias. Na gestante, droga de eleição no primeiro trimestre, clindamicina. Pode fazer metronidazol? Pode fazer metronidazol. VO? Pode fazer VO. Pode fazer metronidazol creme vaginal? Pode usar também. Mas a droga de eleição seria a clindamicina, né? No primeiro trimestre. Após o primeiro trimestre, metronidazol 250 miligramas, um comprimido VO 3 vezes por dia, por 7 dias, tá? Casos recorrentes, o que é que você pode fazer, né? A vaginose, ela recorre menos do que a candidíase, principalmente na gestação. Mas, se tiver um caso recorrente, você pode fazer 2 comprimidos 250, né, por 10 a 14 dias, ou o creme vaginal por até 10 dias consecutivos. Também não trata o parceiro, tá bom? E, por fim, a única que é IST, que é a tricomoníase. Por ser tricomoníase, eu vou tratar o parceiro com o mesmo esquema terapêutico, independente do parceiro ter sintomas ou não, tá? Como é que eu trato? Né? Mesma droga, né? Mesmo remédio da vaginose. Por isso que naquele diagnóstico sindrômico, se eu tiver um pH baixo, um pH alcalino, acima de 4,5, né? E um teste de UIF positivo, não me importa se é tricomoníase ou vaginose, porque o remédio é o mesmo, é o metronidazol. Né? A posologia do metronidazol aqui, quando eu desconfio mais de tricomoníase, eu posso fazer, né, 400 miligramas, 5 comprimidos, ou seja, 2 gramas em dose única, ou fazer como eu faço na Garnerella, 2 comprimidos VO por dia por 7 dias. Mesma coisa, na gestante, no primeiro trimestre eu uso a Clinda, e após o primeiro trimestre, idealmente, eu posso usar o metronidazol. Qual é a grande diferença? É uma IST. Portanto, se for um IST, eu tenho que tratar o parceiro, tá? Essa referência é do Ministério da Saúde e do Sírio-Libanês, ok? Muito bem. E aqui, né, um resumo de tudo que eu falei, num quadrinho só, para estudar, para imprimir. É bom levar para a UBS, né? Hoje fica no celular, enfim. Eu sou do tempo antigo. Ó, imprimir, ó como eu sou velho. Hoje em dia tá tudo fácil, né? Bom, segunda patologia que nós vamos estudar hoje, a infecção urinária na gestante. Infecção de urina num adulto jovem é uma coisa simples. Aonde infecção de urina é problema?
na gestação, na criança e no idoso, tá? Como a gente está falando aqui do ciclo de saúde da mulher, eu vou falar, né, vou me deter hoje a questão da infecção urinária na gestante. E aí, eu vou ter que diferenciar 4 tipos de infecção de urina: a bacteriúria assintomática, a cistite, a pielonefrite e a itu recorrente. Por quê? Porque cada uma delas eu trato de uma forma, tá? Vamos lá para o algoritmo, né? O que a gente sabe, que a gente já estudou no pré-natal normal, é que eu tenho que solicitar qual é o exame de eleição para uma gestante para eu fazer o rastreamento de infecção urinária. É a urocultura com antibiograma, não é? Não é o sumário de urina e urina 1. Ah, Martim, mas eu só tenho urina 1. Quem não tem cão, caça com gato. Mas o ideal é urocultura e antibiograma, tá? Então, eu vou pedir esses exames um por trimestre, né? Aí, eu tenho que saber ler a urocultura, né? Urocultura abaixo de 10.000 colônias é normal, porque a urina é colonizada. Se eu tenho menos de 10.000 colônias de bactérias, é normal. Se eu tenho uma urocultura de 100.000 a 10.000, geralmente eu peço para repetir a urocultura, porque geralmente isso é uma contaminação na hora do exame, né? E quando eu tenho mais do que 100.000 colônias, né? Independente do quadro clínico, a gente vai ver que na gestante eu vou ter que tratar, porque isso é uma infecção do trato urinário. O que eu tenho que ver é se tem sintomas. Não tem sintomas e é uma bacteriúria assintomática, né? Ou se tem sintomas baixos e é uma cistite, ou se tem sintomas sistêmicos e é uma pielonefrite. Quanto mais sintomas sistêmicos, pior é a situação e eu vou ter que internar essa gestante e usar medicação endovenosa, né? Então, o que é uma bacteriúria assintomática? É aquela gestante que chega para você no pré-natal, te mostra uma urocultura e vem, né? Cresce uma bactéria, colônias de bactérias, acima de 100.000 colônias de bactérias, né? E você faz o diagnóstico. Mas aí acontece uma coisa, às vezes não faz a urocultura. Se eu tiver uma leucocitose, né, na urina, geralmente acima de 5 leucócitos por campo, ou nitrito positivo, ou hematúria, na dúvida, eu trato também. Né? Eu estou falando na situação em que a mulher chega com o exame está alterado e ela não tem clínica nenhuma. Tá? Ela não tem disúria, ela não tem polaciúria, ela não tem febre, ela não tem Giordano positivo, ela não tem nenhuma queixa urinária, ardência para urinar, mas ela te mostra um exame de urina alterado. Qual é o exame padrão ouro? Urocultura acima de 100.000. Mas ela pode trazer um exame de urina com nitrito positivo, com leucócitos por campo, acima de 5 leucócitos, com hematúria. Na dúvida, ProRel, eu vou tratar. Se ela tiver totalmente sem clínica, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o antibiótico. Que antibióticos eu vou fazer empiricamente? 3 opções. Nitrofurantoína, né? Que é a mesma coisa de macrodantina, tá? Um comprimido de 100 miligramas de 6 em 6 horas por 10 dias. A velha e boa cefalexina, que continua excelente, um comprimido de 6 em 6 horas por 7 a 10 dias. Posso usar amoxicilina clavulanato ou só amoxicilina, 500 miligramas de 8 em 8 horas por 7 dias. E tem uma medicação que não tem no SUS, e ela nem é tão eficiente assim, ela tem uma eficácia em torno de 75%, mas ela tem uma grande vantagem de ser dose única, que é a fosfomicina, né? É um sachêzinho que você abre, você coloca, dilui em água e a gestante toma de uma vez só, né? Qual é o problema? Não tem no SUS, o paciente tem que comprar, pelo menos aqui em São Paulo a gente não tem. Mas a gente tem essas 4 opções para tratar a bacteriúria assintomática. Não é difícil, né? É só decorar isso. Agora, qual é a grande falha? A grande falha é que não basta passar o antibiótico. 7 a 10 dias depois que você trata a bacteriúria assintomática, o que é que você tem que fazer? Você tem que repetir a urocultura para ver se a urina ficou estéril. Por quê? Porque a gestante pode não tomar direito à medicação,
né? Ou não funcionar totalmente porque ela já tem uma resistência, né? E aí você desencadear uma cistite, pielonefrite, né? Um abortamento, um parto prematuro, porque simplesmente você não conferiu se o seu tratamento deu certo. Como é que você confere que seu tratamento deu certo? Repete uma urocultura de 7 a 10 dias após o final do antibiótico que você fez. Vocês estão me ouvindo direitinho? Tudo certo? Sim, professor. Beleza. Muito bem. Isso é para gestante sem queixas, mas você pode ter uma gestante com queixas urinárias. E aí, o que é que você tem que fazer? Você tem que diferenciar se é uma infecção baixa, se é uma cistite, e você vai tratar ambulatorialmente, ou se é uma pielonefrite, que tem sintomas sistêmicos, que você vai ter que internar, tá? Então, vamos lá. Sintomas de infecção do trato urinário baixo, de menor monta, de menor gravidade, dor a urinar, dor suprapúbica, urgência miccional, aumento da frequência urinária, nictúria, estrangúria, sangramento discreto. Tem essa questão, mas tem só isso? É uma infecção do trato urinário. O que é que eu vou fazer se a gestante chega para você? Você está na UBS, está numa UPA, uma gestante chega para você fazer isso. Você vai pedir uma urocultura, esperar 48 horas para sair o resultado? Não. Você vai pedir o exame de urina para sair o resultado? Não. O que é que você vai fazer? Você vai tratar igual uma bacteriúria assintomática, ou com nitrofurantoína macrodantina, ou com cefalexina, ou com amoxicilina clavulanato, ou com fosfamicina, né? Ou com acetilcefuroxima, que é mais difícil ter no SUS. Você vai entrar com um dos antibióticos que você pode fazer. E de 7 a 10 dias, você pede uma urocultura com antibiograma. Tá? É assim que trata. Porém, se essa gestante tiver sintomas sistêmicos, além da cistite, ela tiver febre, taquicardia, calafrio, náusea, vômito, dor lombar, Giordano positivo, dor abdominal, você tem que internar. Mas eu vi assim, aqui e acolá, não internou. Não deu nada. Não deu nada porque Deus é grande, um dia dá. Tem que internar, porque essa gestante tem pielonefrite, tá? E aí você não vai entrar com antibiótico, o que é o correto. Você interna a gestante imediatamente, em urgência, escreve lá que é uma pielonefrite, o médico da UPA, o obstetra, o clínico, quem receber lá, o médico de família, que está de plantão, tem que colher uma urocultura rapidamente, ele colhe a urocultura na mesma hora. E assim que colhe a urocultura, vai demorar o bicho a crescer. Ele interna e entra com antibiótico EV. Aí ele pode usar ceftriaxona, ele pode usar cefipime, eu vou mostrar o protocolo do Ministério da Saúde, tá? Mas ele não deu antibiótico antes de colher a urocultura. Por quê? Porque mascara o exame, tá? Então, ó, antibiótico, o pessoal que está entrando desligar o microfone, tá? Pode ligar a qualquer momento se tiver pergunta, tá? Bacteriúria assintomática, cistite, esses antibióticos, que eu já falei. Né? É o Álvaro. Vou ficar deixar mudo, tá, Álvaro? Me perdoe. Eu não estou conseguindo. Não estou conseguindo, mas acho que ele desligou. Ou eu, sei lá. Muito bem. Onde é que eu estava? Estava aqui. Se o paciente tiver pielonefrite, eu interno o paciente, colho a urocultura, né? Vou imediatamente, não vou esperar a urocultura sair para tratar. Eu já entro com antibiótico EV e espero a urocultura. A urocultura sai em 36, 48 horas, né? Aí eu confiro se o tratamento que eu fiz é o apropriado ou mudo o antibiótico. Quais as recomendações dos antibióticos? EV, ó. Ou ampicilina 1 grama de 6 em 6 horas, né?
ou cefalozina 1 grama de 6 em 6 horas, ou cefalotina 1 grama de 6 em 6 horas, pode fazer ceftriaxone, pode fazer cefpime, vai depender muito da CCIH do hospital, imipenem, tem várias opções, né? As opções do Ministério da Saúde, cefalotina, cefalozina, ampicilina, né? Mas vai depender da CCIH do hospital. Mas geralmente são cefalosporinas de segunda ou terceira geração, né? Endovenoso, tem que ser endovenoso, tá bom? Aqui eu deixei um resumo para vocês estudarem dos principais antibióticos, né, que podem ser usados na infecção do trato urinário, né, são vários, e aqui os que podem e os que não podem ser usados na gestação, né, porque a gente não pode usar quinolona, porque você não falou em norfloxacin, que é tão bom fora da gestação, porque ele pode dar malformação articular, ele é iatrogênico para a gestante. Então, eu só uso em último caso. Então, os que eu posso usar estão todos aqui, os que eu não posso usar estão aqui também, explicando, né, por que eu não posso usar, tá? Eu deixei aqui 3 casos, tá? Na verdade, 4 casos, tá? O idoso eu vou falar na clínica médica, Marcos, né? A gente ainda está em saúde da mulher, mas geralmente no idoso a gente faz, ou a gente acaba fazendo norfloxacin 412 em 12, tá? Eu vou falar de infecção do trato urinário no idoso na clínica médica e vou falar de infecção do trato urinário na criança, que também aí vai depender da faixa etária, se é abaixo de 2 meses, se é acima, se é menino, se é menina, se tem válvula de uretra posterior, mas geralmente no idoso a gente faz o norfloxacin, dependendo do grau de infecção, lógico, né? Se interna, se não interna, se tem queda do estado geral, mas o norfloxacin para não gestante é uma opção boa no adulto e no idoso, tá? Aqui eu vou deixar um caso, na verdade, 4 casos clínicos, tá? Um gabaritinho aqui para vocês verem bonitinho. Deixa eu diminuir aqui que eu... Pronto. Aqui tem o caso problema 1, né? Então, com todo o gabarito, é uma cistite, como é que eu trato, tá? Todas as considerações sobre a cistite. O caso problema número 2, né? Que é um itu recorrente. Como é que eu mantenho o antibiótico se a gestante teve 2 ou 3 infecções? Como eu faço isso? Tá tudo descritinho aqui com dose, né? O caso 3, né, que é uma pielonefrite, né? Como é que eu trato uma pielonefrite, né? Como é que eu interno, que antibióticos eu faço, quais os cuidados que eu tenho que ter, tudo que eu falei na forma de um caso clínico para vocês revisarem, né, e pôr em prática, fundamentalmente pôr em prática, tá? O conceito de bacteriúria assintomática, a diferença do que eu falei também de uma urocultura, de um exame de urina 1, como eu considero cada uma dessas coisas, tá? E algumas questões, né, também com gabarito, né, para vocês resolverem, tá bom? Muito bem. Terceiro grande desafio no pré-natal patológico, sífilis. Porque é um desafio imenso. Porque o que se espera na sífilis é que você tenha uma criança com sífilis congênita para cada 1.000 crianças nascidas vivas. E a taxa brasileira é 12 vezes maior, é cerca de 6,6. E para cada 4 gestantes que têm sífilis, uma criança nasce com sífilis congênita, ou seja, houve uma falha no pré-natal. Ou o médico não soube tratar direito, ou a paciente não aderiu. Às vezes a gente faz tudo certinho e a mulher não aderiu. Mas eu faço. Hoje eu estava discutindo um caso de sífilis gestacional, né? E de sífilis congênita. Quase sempre o médico erra. Quando você vai fazer a revisão do prontuário, quase sempre o médico erra. E se a gestante quiser processar o médico, processa, porque o protocolo está aí para ser seguido. E por uma coisa ou por outra, acontece uma coisa, a gestante parece que escapa entre os dedos e a criança nasce com sífilis. Eu vou falar da sífilis congênita na criança, mas vou falar agora de tudo que a gente tem que falar na sífilis gestacional, tá? Porque é uma coisa que a gente vê erro todo dia, né? Como infecção do trato urinário. É simples, mas a gente vê erro todo dia. Corrimento vaginal. É simples, mas a gente vê erro todo dia. E a gente não pode errar coisa simples. Coisa complexa é do especialista, mas o pré-natal básico, o pré-natal patológico, mas de coisas
Simples, a gente tem que tratar. Uma HELP síndrome está internada, né? Uma síndrome hemorrágica por descolamento prematuro de placenta está internado. Mas eu errar um tratamento de toxoplasmose, de não saber fazer um ROGAM, de não tratar uma vulvovaginite, de errar um tratamento de sífilis, não reconhecer uma pielonefrite, deixar um abortamento ou um parto prematuro porque não sei tratar tricomonas, é inadmissível. Não pode. Não pode. E o médico, cada vez mais, o paciente sabe dos seus direitos, né? Então, a gente se forma, a gente vai para o mercado. Muita gente vai trabalhar antes de fazer residência. A gente não pode errar o básico, não é? E a gente vê gente errando o básico. E depois vai dizer o quê? O colega? Não, colega, você estudou isso na faculdade, você tem a obrigação de saber, não é? A gente tem a obrigação de saber isso, não é? Então, a vida é dura, né? O internato está aí, está acabando. Daqui a 1 ano e meio vocês têm o CRM na mão, para o bem e para o mal. Não vamos deixar de estudar isso, pelo amor de Deus. Muita gente vai trabalhar na atenção primária depois. Tem que fazer isso bem feito, tá? Vocês ainda vão passar na obstetrícia, mas acaba que na obstetrícia vê as coisas mais complexas e às vezes a gente, né? Porque você vai operar, é legal o centro cirúrgico, bacana. Mas aí, o pré-natal, a hora de aprender e fazer é agora, que é o que vai garantir o feijão com arroz de muita gente nos anos de quando a gente se forma, não é verdade? Muito bem, vamos deixar de filosofia e vamos para a prática. Sífilis. O que é que acontece? Quais os tipos de sífilis? Né? Você tem 3 tipos de sífilis fundamentais. Sífilis adquirida, sífilis gestacional e sífilis congênita. O que é a sífilis adquirida? A sífilis adquirida é uma infecção sexualmente transmissível que se pega após uma relação sexual desprotegida. Qual o período de incubação após uma relação sexual desprotegida que a pessoa vai desenvolver sífilis? Quem sabe? Quanto tempo depois de uma relação sexual você pode ter o aparecimento do cancro duro, que é a sífilis primária? Pode chutar, agora é hora de chutar, só não pode chutar quando estiver na prova de residência. De 10 a 90 dias, com média de 21 dias. Tá bom? Tem uma relação sexual desprotegida, depois de 10 dias você já pode ter o cancro duro. E pode demorar até 3 meses, mas a média é 21 dias, ok? Então, a média é 21 dias, mas vai de 10 a 90. Então, quando você tem um paciente com cancro duro, qual é a característica clássica de um cancro duro? Né? A gente teve essa aula na P8, lembra? As úlceras genitais. Qual é a característica clássica? Úlcera única, de bordos elevados, indolor, com fundo limpo, com pouco gânglio. Isso é uma sífilis primária. Né? Você vai tratar. Esse cancro vai sumir. E depois de cerca de 6 semanas a 6 meses, vai aparecer a sífilis secundária. Qual é a característica fundamental da sífilis secundária? As chamadas rosélulas sifilíticas, né? Aquelas lesões, né, macropapulares que não poupam nem palma da mão, nem planta do pé. Isso é o principal. Depois, isso some também, mesmo sem tratamento, e pode nunca evoluir para sífilis terciária. E pode ter sífilis terciária, que é a sexual desprotegida, e desenvolveu esses casos de sífilis, primária, secundária e terciária, não é? Só que a sífilis, ela tem períodos de crise, a primária, secundária e terciária, e a maior parte do tempo a pessoa não tem sintomatologia nenhuma, tá? E o diagnóstico é apenas laboratorial, né? Quando eu não tenho nenhum tipo de manifestação na sífilis, né? Se passou a primária e a secundária e eu não cheguei na terciária, eu tenho a chamada sífilis latente. Como é que eu divido a sífilis latente? A latente precoce e a latente tardia, né? Latente precoce, latente tardia, quando o tempo é ignorado ou tem mais de 1 ano, e latente precoce, quando eu tenho menos de 1 ano da formação do cancro duro, tá? O que é que acontece no nosso pré-natal? Como tem mais jovens, mulheres em idade fértil, com sífilis, porque a sífilis está aumentando a adquirida, eu, quando começo a fazer o pré-natal, eu vou encontrar muitas gestantes com exames positivos para sífilis, ou seja, com sífilis latente.
E se ela não sabe quando pegou sífilis, e se ela nunca tratou a sífilis, eu vou considerar que tipo de sífilis esse? Eu estou fazendo um pré-natal, tem um teste treponêmico, que é o teste rápido, o FTABS ou TPHA positivo, um VDRL independente da quantidade positivo. Você conversa com a gestante e ela diz: doutora, doutor, eu nem sabia que tinha essa doença. Como é que você vai classificar essa sífilis? Vamos, pessoal. Isso vocês sabem. Latente, né? Latente de que tipo? Tardia, né? O Kaique e a Gita falaram latente e tardia. Por quê? Porque o tempo é ignorado. Se tem mais de 1 ano ou de 2 anos, dependendo da literatura, né? A gente considera tardia. Não, doutor, eu tratei faz 3 anos, é tardia. Ou se eu não sei, doutor, é tardia. Não, tratei faz 6 meses, é precoce. Por que eu tenho que saber isso? Porque o remédio é diferente. Tá? A gente já falou no pré-natal normal que, idealmente, como é que eu faço o rastreio da sífilis? Eu peço um teste rápido no início do pré-natal, né? Depois eu peço uma sorologia no primeiro, segundo e terceiro trimestre. Idealmente, eu faço mais um teste rápido com 32 a 34 semanas. Isso é um mundo maravilhoso. Eu sei que nem todo lugar faz isso, mas isso seria o ideal. Por quê? Porque você pode ter sífilis, né? E tratar a sífilis da gestante e ela pega de novo se ela não se usar preservativo, né? E tiver relação e o marido não tratar. Por quê? Porque o período de incubação é curto, não dá imunidade, entende? Você pode ter uma pessoa com sífilis, você tratou bem direitinho, aí o parceiro não tratou, ela teve relação de novo, ela pega de novo, depois de 10 dias ela já está com cancro de novo, de 10 a 90 dias, com média de 21. E a sífilis primária e secundária é aquela que mais mata o bebê. 40% das... Só pedir para não coisar a tela, porque fica ruim de eu ficar lendo, tá? Por favor. Acaba que risca a tela de todo mundo mesmo, né? Bom, pelo menos a minha aqui fica. Então, o que é que acontece? É muito importante que eu tenha essa noção, né? Não, tranquilo, alguém, né? Eu não fui, que eu não estou tocando, mas enfim. Acho que alguém quer mexer, né? Fui eu, professor, fui eu. Agora eu não tô conseguindo tirar, não. Foi sem querer aqui, eu coloquei esse negócio, tô conseguindo tirar, não. Tem estresse, tem estresse. Então, aí a gente tem que ter essa noção, né, da sífilis, desse processo. Quais os tipos de exame, né? Eu tenho 2 tipos de exame na sífilis, né? Eu tenho os testes treponêmicos e não treponêmicos. Isso é muito importante. Quais são os testes treponêmicos? Teste rápido é treponêmico. FTABS é treponêmico. TPHA é treponêmico. ELISA é treponêmico. E, veja, quando eu tenho esses testes, mesmo que eu trate, eles não negativam. Eu vejo gente dizendo o seguinte: vou tratar de novo, porque o FTABS deu positivo. Meu amigo, o FTABS não negativo, ele é treponêmico. Ele vai ficar permanentemente positivo. Ele pode até negativar. 5% negativo depois de 3 anos, mas você não conta que ele negativa. Por isso que você tem que pedir. Você, quando pede sorologia para sífilis, o que é que o laboratório faz? Ele primeiro pede o treponêmico, aí vai dar positivo, porque ele nunca é negativo. Aí ele pede o VDRL. O VDRL é não treponêmico. Outro não treponêmico é o RPR, mas é mais na Inglaterra do que aqui. Aqui a gente não usa o RPR, quase em lugar nenhum. A gente usa o VDRL, que é aquele que é 1 para 2, 1 para 4, 1 para 8, 1 para 16, 1 para 32, entende? E o que acontece? Esse teste, quanto mais, às vezes eu vejo gente se atrapalhando também na interpretação. Quanto maior o denominador, maior a diluição e continua positivo o exame. Então, 1 para 32 é o dobro da quantidade de treponema de que 1 para 16. Então, 1 para 32 é mais forte do que 1 para 16. 1 para 64 é o dobro de 1 para 16 e por aí vai. Quanto mais alto o denominador, mais é presente a infecção. E esse negativa. Esse tem que baixar.
tá? Esse tem que baixar. Eu pego uma gestante com teste treponêmico positivo, tá? E teste não treponêmico, VDRL, 1 para 8, 1 para 16, 1 para 64. O teste treponêmico sempre será positivo. E o não treponêmico, ele tem que baixar esse denominador. Não tem problema, não. Não estresse, não, Vitor e Marcos. Não tem problema, não. Não tem problema, não. Tá? Então, como é que eu vou tratar? Na sífilis primária, na gestante, preste atenção aí que eu vou falar uma diferença para São Paulo, e se alguém quiser vir fazer prova em São Paulo, tem que responder diferente, tá? Eu até coloquei a coisa aqui da prefeitura de São Paulo, mas como é no Brasil inteiro. Sífilis primária em gestante, como é que eu trato? O que é uma sífilis primária em gestante? Eu vou ter, né, a gestante com o cancro duro. Como é que eu trato? 2.400.000 intramuscular em dose única. Uma benzeta em cada bumbum. Cada injeção de benzetacina tem 1.200.000, uma em cada bumbum. Se eu tiver uma sífilis secundária, né, na gestante, como é que eu vou tratar? 2.400.000 via intramuscular, repetida após uma semana, 4.800.000, né? E na latente recente também. Na tardia ou ignorada, que é a maioria esmagadora, eu vou tratar com 7.200. 2.400.000, 3 semanas consecutivas. Tá? E aí, não é só tratar, é como na infecção do trato urinário. 99% das gestantes, você vai tratar com 7.200. Primeira coisa para o seu tratamento ser 100% correto. O intervalo de uma benzeta de 2.400 para outra de 2.400 tem que ser 7 dias certinho. Por quê? Porque se passa de 7 dias, começa a cair a meia-vida plasmática da penicilina e aí começa a ser menos eficaz. Seu tratamento, a gente vai discutir isso na pediatria, vai ser considerado não adequadamente realizado. E você vai ter que fazer com que seu bebê faça punção licórica, faça hemograma, VDRL e raio-x de ossos longos. O bebê vai sofrer pra caramba. Por quê? Porque você não respeitou os 7 dias. Não, Martim, mas eu prescrevi de 7 em 7 dias. Mas não é só prescrever. Você tem que garantir que a gestante vai fazer. Ou seja, avisa o agente comunitário. Se for no seu consultório particular, você tem que ligar para a gestante. Ó, fulana, amanhã é sua injeção, não deixe de fazer, não. Né? E isso você pode achar que é paternalismo, mas os ingleses fazem, os canadenses fazem, né? Isso é você coordenar o cuidado com a sua gestante. Né? Não basta só prescrever, você tem que fazer tudo o que esteja ao seu alcance para o que você prescreveu, a gestante aderiu. Então, primeira coisa importantíssima, tratar de 7 em 7 dias. Segunda coisa, tem que pedir o VDRL mensal. E você vai observar a queda dos títulos, né? O que é que você espera? Que esses títulos vão caindo, né, de 2 a 4 vezes, né, até o final da gestação, né? A não ser que ele já seja muito baixo, 1 para 8, ele baixou para 1 para 4, já está razoável, mas tem que baixar de 2 a 4 vezes durante o pré-natal. Não é mais assim, se a gente diz assim, se não tratar o parceiro, o tratamento era inadequadamente realizado. Não é mais, mas é importante tratar o parceiro se o casal tem vida sexual ativa. Né? Aí tem o tratamento do parceiro, é obrigatório, mas se não tratar, por exemplo, se a mulher disser assim, eu não tenho vida sexual ativa, isso não vai ser considerado mais um tratamento inadequado, mas é de bom tom tratar o parceiro, tá? E a primeira dose da benzeta, né, tem que ser 30 dias antes do parto. Então, eu preciso de tudo isso para garantir que o tratamento seja correto. Primeiro, tem que tratar com benzeta. Não posso tratar com outro antibiótico. Não posso entrar com eritromicina, não posso entrar com ceftriaxona, não posso usar azitromicina, não posso usar nenhum outro antibiótico, né? Por quê? Porque o único que passa a barreira uterina é a benzeta. Tá? Então, se você está entrando com outro antibiótico, você está tratando a mãe. O bebê vai morrer, ou vai nascer cheio de defeito, tá? Com malformação. Então, se uma mulher tem história, ela diz,
tenho alergia a benzetacil. Você tem que encaminhar para um centro de referência para ela dessensibilizar. E você não pode dizer, então tá bom, então não vou tratar. Não, você tem que encaminhar para um centro de referência. Ela não foi, escreva no prontuário. Porque depois que o bebê, que ela abortar, ou que o bebê tiver nascido com um monte de malformação, aí eles, não, mas você não me avisou direito, tem que anotar no prontuário. Olha, então eu estou dizendo aqui que a senhora se nega a usar a benzetacil. Com educação, né, com jeito, falando do risco, mas você não pode comprar a ideia que é alérgico. Também não vai fazer a benzeta de qualquer jeito. Tem que encaminhar para um centro de referência para desensibilizar, tá? No Ministério da Saúde, qual é a diferença em relação a São Paulo? Na sífilis recente, né, você vai fazer apenas 2 milhões e 400, tá? Na sífilis recente, né, na primária, na secundária e na latente recente. Em São Paulo, 4 milhões e 800. No resto do Brasil inteiro, 2 milhões e 400, tá? Na tardia é igualzinho, 7.200. Tá? Então, no Brasil inteiro é 2 milhões e 400 e 7 milhões e 200, é assim que vocês têm que aprender. Se a gestante ou a pessoa sem estar gestante tem neurosífilis, ou o bebê nasce com neurosífilis, eu vou falar disso na pediatria, na minha aula de sífilis congênita com vocês, a única antibiótico que mata o treponema pallidum na coluna, no líquor, é penicilina cristalina. Nem pode passar penicilina procaína, nem pode passar benzeta. Na gestante, né, com sífilis primária, secundária, recente tardia, latente recente ou latente tardia, sempre é benzeta. Ou 2 milhões e 400 ou 7.200. Na neurosífilis é diferente, tá? É cristalina. No bebê, eu vou falar lá na frente. Tudo bem? Isso é o PDCT atual do Ministério para o tratamento de sífilis, tá? Eu tenho que me certificar que está tudo caminhando, né? E aqui um resumo, né, geral de tudo que eu falei, de todas as doses, do aprazamento, da interpretação do teste treponêmico, não treponêmico, tudo certinho para vocês revisarem, tá bom? Vamos lá. Algumas questões com gabarito, tá? Algumas questões com gabarito. Não pode tratar com doxiciclina, ceftriaxona, eritromicina, nenhum outro antibiótico na gestante. Tem que encaminhar para um centro de referência para desensibilizar. Essa é a conduta correta, tá? E aí, como você desensibiliza, aí é uma questão do centro de referência, tá? Muito bem. Né? Mais uma patologia que a gente vai estudar agora, toxoplasmose, né? Que também está aumentando, infelizmente, e muita gente tem dúvida, né? Como é que eu trato toxoplasmose, né? Esse é o protocolo, né, de São Paulo, que é igual ao do Ministério da Saúde, né? Então, vamos lá. Toda gestante, eu tenho que pedir sorologia para toxoplasmose, né? Já estudamos isso no pré-natal normal, não é isso? No pré-natal não patológico, faz parte da rotina. Qual é o melhor exame possível? O que é que você torce quando você pede toxoplasmose? Sorologia IgM, IgG. Que venha um IgG positivo e um IgM negativo. Por quê? Porque a gestante já teve toxoplasmose, né? Ela tem um caso crônico, né? Não há necessidade de pedir outros exames no outro trimestre, e isso não vai agudizar durante o pré-natal, a não ser que ela seja imunodeprimida. Mas isso você fica tranquilo, porque o problema não é ter toxoplasmose, é ter toxoplasmose aguda. Toxoplasmose aguda dá aborto, dá malformação. Toxoplasmose crônica, numa gestante imunocompetente, não pega nada. Então, você torce para ver assim, ó, IgG positivo e IgM negativo, tá? Às vezes a pessoa diz, não, mas eu torço para que vinha tudo negativo. Não, senhor. Por quê? Porque essa gestante é o quê? Suscetível. Então, se ela é IgG negativo e IgM positivo, ela pode pegar durante a gestação. Então, o que é que você tem que fazer? Orientação primária, né? Andar sempre calçada, né? Andar com calçado, né? Evitar carnes cruas, evitar contato com gato, né? Manipular fezes e urina de gato, que é o grande reservatório. Então,
Isso eu vou fazer essa prevenção primária se a gestante for tudo negativo, IgM e IgG. Se a gestante for IgG positivo e IgM negativo, eu relaxo, ok? Nem peço mais. Mas tem as outras duas possibilidades, né? A infecção aguda. Quando é que ela tem uma infecção aguda? Quando o IgM é positivo e o IgG é negativo. Então, ela tem uma infecção aguda, só tem IgM positivo. O que é que eu vou entrar? Eu vou entrar com antibiótico, espiramicina, imediatamente. Como é que eu prescrevo a espiramicina? 1 grama de 8 em 8 horas. E encaminho essa gestante para o pré-natal de alto risco, né? Porque ele vai avaliar, né? Vai fazer todos os testes, né? Se for possível, né? A coleta do líquido, do PCR, uma espectrofotometria, para saber se é uma infecção. Bom, isso aí é do alto risco, vocês vão ver na obstetrícia. O meu papel é entrar com antibiótico, com espiramicina, imediatamente, 1 grama de 8 em 8. Tudo bem, isso é tranquilo. É de bom tom, depois de 3 semanas, eu repetir a sorologia. Por quê? Porque aí o IgG tem que ser positivo, né? Muitas vezes essa gestante já está no alto risco, mas às vezes não está, demora. Você pede o IgG. Aí, depois de 3 semanas, 4 semanas, o IgG tem que positivar. Se o IgG negativar, ainda continuar negativo, pode ser um falso positivo. Aí você discute com o pré-natal de alto risco e geralmente a gente suspende o tratamento, né? Se chegar no pré-natal de alto risco o obstetra de alto risco pedir o IgG e ele não positivar, depois de 3 semanas do IgM positivo, ele suspende e manda a sua gestante de volta. Foi um falso positivo, tá? E o principal, a parte mais complicada, quando o IgG é positivo e o IgM é também positivo. Aí, o grande corte é a semana de gestação, tá? Se os dois são positivos, né? E a gestante tem menos de 16 semanas, né? O que é que você faz? Você entra com espiramicina, tá? Entra com espiramicina, né? 1 grama de 8 em 8 horas. E pede um teste de avidez, né? Teste de avidez de IgG. Se a avidez for alta, é a possibilidade, né? Há uma possibilidade de infecção adquirida antes da gestação. E aí você suspende o tratamento, né? E não faz outros exames. Se a avidez for baixa ou moderada, né? Aí é uma grande chance de ter infecção. Então, você faz a espiramicina, 1 grama de 8 em 8 horas, já está encaminhada para o pré-natal de alto risco, e ele vai avaliar o líquido, amniótico, o PCR, para saber se vai entrar com esquema tríplice, né? Eu vou falar do esquema tríplice, não é só espiramicina, é sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico, mas só quando há uma infecção do líquido amniótico, quer dizer, o bebê, você sabe que já está correndo um risco maior. Isso é quando os dois são positivos e menor do que 16 semanas, né? Menor do que 16 semanas, eu inicio a espiramicina e vejo o teste de avidez. Se o teste de avidez for alto, eu suspendo. Se o teste de avidez for baixo ou moderado, eu continuo o tratamento. E se a gestante tem mais de 16 semanas e os dois estão positivos, IgG positivo e IgM positivo, não precisa fazer o teste de avidez. Você vai entrar com espiramicina, 1 grama de 8 em 8 horas, se ela tiver até 30 semanas, e se tiver mais do que 30 semanas, você vai entrar com esquema tríplice, ácido folínico, pirimetamina, né, e sulfadiazina, né? E aí você vai o pré-natal de alto risco, se for com menos de 30 semanas, vai avaliar, né, a vitalidade, o líquido amniótico, o PCR. Se for depois de 30 semanas, ele já vai considerar que o bebê está com uma contaminação também, e ele vai entrar só com esquema tríplice, né? Pode pedir ultrassom morfológico, aí é uma conduta do pré-natal de alto risco, tá? Tudo que eu falei está aqui nesse esqueminha, né, de toxoplasmose, né, as doses da medicação, como você trata, tudo que eu falei de uma forma um pouquinho mais detalhada em forma de texto, tá bom? Muito bem. Testes para vocês fazerem, alguma questão de prova de residência, né?
O HIV, na verdade, a gente não maneja uma gestante com HIV, né? Se a gente vê uma gestante com HIV, o que é que eu vou fazer? Eu vou encaminhar para o infecto, né? O que eu não posso esquecer de fazer é a sorologia para HIV e o teste rápido para HIV. A minha obrigação, enquanto médico da atenção primária e mesmo pré-natal de baixo risco, feito por um obstetra, não é prescrever o TARV, né, que é a terapia antirretroviral. No Brasil, isso é atribuição do médico infectologista, né? Então, ela vai para o infectologista ou para o obstetra especializado, né? E ela vai fazer o tratamento. Qual é a minha obrigação? Não é tratar, é não deixar de pedir. E eu não posso, né, pedir o teste de HIV, nem o teste rápido, nem a sorologia para HIV, sem avisar a minha gestante. Senão eu entro num dilema ético, tá? Eu tenho que avisar a gestante. Se for negativo, graças a Deus, né, eu oriento tudo, né? Se for positivo, né, se for negativo, eu repito, faço o aconselhamento, né? Posso repetir a sorologia no terceiro trimestre, posso pedir o teste rápido, é importante. Se for positivo, eu vou encaminhar para o pré-natal de alto risco, né, ou para o centro de referência em HIV/AIDS, enfim, para essa gestante ser tratada, tá? Não é a gente que vai fazer o TARV, né, a terapia antirretroviral. Por último, hoje, né, a incompatibilidade RH. Essa sim a gente maneja, né, na maioria dos casos. O que é que eu me preocupo com a incompatibilidade de RH? Eu quero evitar a chamada doença hemolítica do recém-nascido, né? Eu quero evitar que haja uma coagulação intravascular disseminada no sangue do bebê, né? Que pode comprometer a vida do bebê e mesmo a vida da mãe. Porque qual é o grande perigo da incompatibilidade RH? É quando você tem uma mãe RH negativo e um parceiro RH positivo, ou o parceiro não se sabe qual é o RH do parceiro, né? Teve uma relação casual, não sabe quem é o parceiro, e a mãe é RH negativo. Eu tenho que considerar no parceiro que não tem o RH definido como RH positivo, né? Então, quem é que eu vou fazer o screening, né? Mãe com fator RH positivo, né? A mãe com fator RH positivo, registro no prontuário e não faço nada. Mãe com fator, não faço nada não, vou fazer tudo, né? Não vou ficar preocupado em fazer os exames, né? Para fator RH, né? E a mãe com fator RH negativo e parceiro com RH positivo ou desconhecido, o que é que eu vou fazer? Eu vou pedir o teste de Cumbis indireto, tá? Pessoal, na gestação, isso é às vezes pegadinha de prova. O Cumbis que eu peço é o indireto. O direto, eu só vou pedir para o bebê se ele estiver hemolizando. Então, eu só peço o Cumbis indireto no pré-natal, tá? E aí eu vou pedir o Cumbis indireto. Tem literatura que fala um por trimestre, tem literatura que fala um por mês, né? Geralmente a gente faz um por trimestre. E o que é que você espera? Que o Cumbis indireto, né, seja negativo, né? Se você espera que seja negativo. Mesmo sendo negativo, né, você vai fazer a profilaxia com o Rogan, que é a imunoglobulina anti-D. Quando? Com 28 semanas de gestação. Ah, Martim, mas ela começou atrasada. Até 34 semanas, você pode fazer o Rogan. Se passou de 34 semanas, não adianta mais nessa gestação. Você vai fazer em algumas situações quando o bebê nascer, que eu vou explicar. E se o Cumbis indireto for positivo, Martim? Aí é uma urgência, né? Não é uma urgência de risco iminente de morte, mas você não vai fazer o Rogan. Você vai encaminhar essa gestante para o pré-natal de alto risco e ele vai fazer o estudo da vitalidade, a espectrofotometria, ele vai passar no pré-natal de alto risco. A nossa obrigação, enquanto médico da atenção primária, é garantir um Cumbis indireto por trimestre e garantir que seja feito o Rogan, tá? Com 28 semanas, é a data ideal, né? O Rogan você faz 300 miligramas, né, de imunoglobulina anti-D, que é o Rogan, né? Você faz também em algumas situações, além de 28 semanas, né? Sim, aí tem outra coisa, aí você vai fazendo, né? Tudo bem, não deu nada, até o final da gestação, tudo bem. A criança nasce. Se a criança nascer RH positivo, porque a criança pode nascer positivo ou negativo, né? Aquela coisa da genética, negativo, 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 positivo é positivo, que a gente aprendeu no ensino médio.
A criança de uma mãe RH negativa e um pai RH positivo pode nascer positivo ou negativo. Se a criança nasceu RH negativo, eu relaxo. Mas se a criança nasceu RH positivo, né, independente se a mãe tomou Rogan com 28 semanas, ela vai fazer um outro Rogan até 72 horas. Tudo bem? Imunoglobulina anti-D. Ah, Marquinho, pronto-socorro, o hospital não fez. Eu posso fazer até 28 dias após o parto. Se eu não fiz até 28 dias após o parto, eu perdi a janela de oportunidade. Então, o Rogan com 28 semanas é obrigado para toda mãe RH negativo, com parceiro RH positivo ou desconhecido e cumbis indireto. E a segunda dose de reforço do Rogan, eu só vou fazer se o bebê nascer RH positivo. E se o cumbis indireto for positivo, aí não é Rogan, é urgência pré-natal de alto risco. Tudo bem? Outras situações que você vai fazer o Rogan é se essa gestante RH negativa tiver óbito fetal, trauma abdominal, né, descolamento prematuro de placenta, né, se ela tiver situações de procedimentos invasivos como cordocentese, amniocentese, realização de versão cefálica externa, quer dizer, uma manobra na hora do parto que causa sangramento, aí eu vou fazer o Rogan e o obstetra vai calcular a quantidade do Rogan de acordo com a quantidade de sangue que foi exposto, tá bom? Muito bem, né? Aí, aqui o cumbis indireto, daquele resuminho que a gente faz. E na próxima aula, né, a gente estuda os 3 últimos conteúdos do pré-natal patológico e saúde da mulher. Diabetes mellitus gestacional, síndrome hipertensiva específica na gravidez e síndromes hemorrágicas, tá? Hipotireoidismo a gente vai estudar junto com clínica médica. Então, na próxima semana, a gente termina a saúde da mulher e daqui a 2 semanas a gente já começa a saúde da criança, né? A puericultura, as doenças mais prevalentes na infância, a imunização, as principais coisas que a gente tem que ver para sair o mais preparado possível para tocar uma estratégia de saúde da família e fazer uma atenção primária, um pronto atendimento baseado na melhor evidência, tá bom? Do que a gente discutiu hoje, pessoal, alguma dúvida, alguma questão? Tudo tranquilo? Alguma coisa diferente que vocês estão vendo, que vocês leram? Tudo certo? Tudo certo, professor. Então tá jóia, tá bom? Então, bom final de semana para todos. Próxima sexta-feira é a nossa última aula de saúde da mulher, tá bom? Daqui a 15 dias a gente já começa a saúde da criança, tá bom? Bom final de semana, até próxima sexta, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, para o senhor também. Valeu, Márcio. Uhum.